Olá, doutores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um curso da nossa Inove Educação. Primeiro, quero me apresentar. Meu nome é José Luiz Parra Pereira, sou advogado em São Paulo, capital, professor aí de cursos de graduação, pós-graduação e cursos de extensão. Pois bem, meus caros, o intuito de hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre cumprimento de sentença, especialmente aquele que tem como obrigação pagar quantia certa. Isso mesmo, estamos falando o quê? De prestação pecuniária, dinheiro. Pois bem, doutores, para iniciarmos a nossa conversa, então, eu preciso fazer um breve panorama de onde se situa esse tema, especialmente à luz do nosso CPC. Vamos lá? Beleza. Vejam aí na tela, doutores, que eu trouxe para vocês um fluxograma. O intuito desse fluxograma é apontar para vocês, indicar para vocês onde nós estamos situados, ou seja, qual a sistematização do CPC de 2015. Nessa aula, como disse para vocês, nós estudaremos o cumprimento de sentença, falando, portanto, sobre execução do título executivo judicial. O cumprimento de sentença ele está previsto lá no livro 1, título 2, da parte especial do CPC, apontando a lei, importante dizer, um único processo para aglutinar as fases de cognição, ou seja, fase de conhecimento, e execução, que é o que nós conversaremos. Restando aí muito claro que o fim da prestação jurisdicional se dará apenas com a satisfação do direito, ou seja, com a satisfação da obrigação que foi ali perseguida pela parte autora. Perfeito? É importante lembrar, doutores, que essa sistemática que nós veremos agora do cumprimento de sentença, ela foi criada ali com as reformas ocorridas em 2005 e 2006 pelo legislador. Portanto, a bem da verdade, o CPC de 2015 ele meio que repete aquela estrutura já existente ali após essas duas reformas. Perfeito? Mas vamos lá. Vejam que eu trouxe para vocês um fluxograma, então, em que você consegue identificar qual o caminho processual a seguir até culminar, então, no cumprimento de sentença, que nada mais é, como eu disse e repito, a fase de execução do julgado, tá? Então você tem aí a petição inicial, a citação do réu para convocação da audiência ou já para a resposta, a réplica, a especificação de provas, a chamada fase de saneamento, que muitas vezes já pode ocorrer o julgamento antecipado. Eu diria que na área civil isso tem se tornado cada dia mais comum, né? Falo porque eu, particularmente, pode voltar um pouco para mim, basicamente a minha advocacia eu exerço na área civil, né? Hoje em dia a prova documental ela é muito mais robusta do que tempos atrás. Por isso eu diria para vocês que uma média de 70% das nossas ações são julgadas ali, como julgamento antecipado. Perfeito? Pois bem, vamos lá. O que nós temos ainda dentro dessa linha do tempo, vamos dizer assim, do processo? Caso não ocorra o julgamento antecipado, né, essa decisão de saneamento aí certamente, provavelmente, designará uma audiência de instrução e julgamento e será então posteriormente ali dado um prazo eventualmente para razões finais, alegações finais e depois proferida a sentença. Só com a sentença e o trânsito em julgado dela, doutores, é que nós teremos ali, após o trânsito então, o cumprimento voluntário, espontâneo ou não do julgado. Caso não ocorra esse julgamento voluntário espontâneo do julgado pela parte que perdeu, naturalmente nós teremos a próxima fase, chamada então fase de execução, que é o cumprimento de sentença que nós estamos estudando na aula de hoje. Perfeito até aqui? Pois bem, dando sequência então, vejam aí na tela, doutores, eu separei para vocês as espécies de título executivo judicial. Obviamente, para nós conversarmos um pouco sobre cumprimento de sentença, né? Especialmente aqui falando da obrigação de pagar quantia certa, eu preciso entender quais são os títulos executivos judiciais, ou seja, aquele documento que dá origem, então, a esse nosso cumprimento de sentença. Afinal de contas, dissemos que cumprimento de sentença nada mais é do que execução de título judicial. Pois bem, vejam que o artigo 515 do CPC traz um rol, né, de títulos executivos judiciais. Eu vou comentar aqueles que eu entendo que são mais relevantes, faço ali algumas observações, os que não, nós passamos um pouco mais adiante de maneira um pouco mais direta, perfeito? Vejam o inciso 1 aí, doutores. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer
ou entrega de coisa. Volta para mim. Doutores, observem aqui que nós temos algumas modificações se olharmos para a redação originária do CPC de 73. Repito, nós tivemos duas reformas muito estruturais ocorridas lá em 2005 e 2006. Né? E agora o CPC ele tentou aperfeiçoar ainda mais esse conceito. Mas faço uma pequena observação. Vejam aqui no CPC de 2015, especialmente se olharmos para a redação originária do CPC de 73, nós temos duas mudanças importantes. Primeiro, ele se refere, o legislador, a decisões. Viram? Quer ver? Eu vou colocar de novo. Decisões. Por que eu estou destacando as decisões? Porque lá no código anterior ele falava em sentença. Aqui ele já coloca decisões. Portanto, posso falar em decisão interlocutória, né, que julga ali eventualmente algum mérito, como posso falar em sentença. E outra mudança estrutural importante também, que o CPC de 2015 deixa muito claro, ele não fala mais em existência de decisão judicial. Ele fala em exigibilidade. Vejam, quando eu trago para dentro do código a palavra exigibilidade, doutores, eu estou falando que não foi cumprida aquele julgado, não foi cumprido aquele julgado que trouxe eventualmente uma condenação, uma declaração, uma constituição de direito. Perfeito? É indispensável, portanto, a partir da leitura desse inciso, o inadimplemento da obrigação constituída no título executivo judicial. Perfeito até aqui? Pois bem, vamos à tela de novo. Inciso 2, a decisão homologatória de autocomposição judicial. Doutores, volta para mim. Vejam, embora não analise o mérito, a decisão homologatória de acordo judicial, ela constitui um título executivo, né, judicial. Nada mais é do que, por exemplo, um acordo, né, que nós estamos falando aqui em juizado ou vara comum. E é importante sempre pensar nessa decisão homologatória de autocomposição judicial, doutores, no artigo 515, parágrafo 2º do CPC. Por quê, Parra? O objeto do acordo ele pode, inclusive, ultrapassar o objeto do próprio pedido que foi formulado pelo autor, o que deixa muito claro o intuito e privilegia a pacificação do conflito. Dê uma olhada depois com muita calma e atenção no artigo 515, parágrafo 2º. Perfeito? O intuito é pacificação de conflitos. Vamos ao próximo inciso? Veja aí na tela. Inciso 3. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Nós tivemos uma mudança aqui. Estamos falando o quê? Acordo celebrado extrajudicialmente, sem duas testemunhas, porque se eu tivesse, vamos pensar, um acordo celebrado extrajudicialmente com assinatura de duas testemunhas, eu tenho a regra do artigo 784, estou falando de um título executivo extrajudicial. Aqui não é uma decisão homologatória de autocomposição extrajudicial. Por algum motivo, eu elaborei, então, esse termo de autocomposição e levei ele para o judiciário para homologação. Perfeito? Então, aqui não se faz necessário, por exemplo, duas testemunhas. E aqui ele pode ser levado, então, para homologação, independentemente da existência de processo. É um procedimento de jurisdição voluntária. Perfeito? Pois bem, vamos à tela. Inciso 4. O formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Doutores, é importante lembrar. Formal de partilha é um documento gerado ao final ali do inventário ou arrolamento, né? Aos herdeiros, aos sucessores. Quando eu falo de bens imóveis e imóveis, eu falo em formal, é a nomenclatura mais adequada. Já quando eu falo em bens móveis, né, eu utilizo uma outra nomenclatura, que é a certidão de partilha. É uma questão muito aqui prática e de ordem muito mais de usos e costumes no cotidiano forense. Por que é importante esse documento e ele ganha uma relevância no mundo jurídico e até mesmo no mundo prático? Né? Porque esse formal ele é levado, por exemplo, ao cartório de registro de imóveis para verbação na matrícula do imóvel. A certidão, no caso de partilha, será levada, por exemplo, perante o DETRAN, para efetiva transferência daquele bem, né, móvel, aquele veículo que foi deixado pelo falecido. Perfeito daqui? Pois bem, nós temos o próximo inciso, veja o inciso 5. O crédito de auxiliar da justiça quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Vejam aqui, doutores, estamos falando dos honorários do intérprete, do perito, do tradutor, que foram fixados e aprovados por decisão judicial.
eles são passíveis de execução. É importante lembrar disso, doutores, porque parte desses valores normalmente são pagos antes mesmo do trabalho iniciar, que é o que nós chamamos de honorários provisórios. Mas é muito comum, nem sempre acontece, mas é muito comum, além dos honorários provisórios, que dão início, então, àquele trabalho pericial, após o término, então, do trabalho realizado por aquele perito, ele fixar ou indicar, então, honorários definitivos. Não obstante os honorários provisórios, ele vai lá e atribui, indica, estima, então, honorários definitivos. Quando o juiz vai lá e homologa, se eventualmente uma das partes não efetua aquele pagamento, por exemplo, eu posso falar então que é em execução de título judicial, perfeito? É uma pequena observação que eu faço, esse título, lá no Código 73, ele era tido como um título executivo extrajudicial. Perfeito? Pois bem, próximo inciso então, doutores. A sentença penal condenatória é transitada em julgado, né? Esse é um inciso que muitas vezes as pessoas pensam, mas que tem a ver a sentença penal, né, condenatória transitada em julgado com a nossa realidade civil. Doutores, os crimes em geral podem gerar, e muitas vezes geram, inclusive, o dever de indenizar na esfera civil ou de ressarcir algo, né? Tanto um dinheiro como uma restituição de algum bem. Observe, imagina uma situação de furto ou roubo, não tem uma consequência patrimonial? Imagina um crime de apropriação indébita, imagina um crime de estelionato. Vejam, em todos eles, a despeito da questão do ilícito penal, do ilícito criminal, vejam que a sentença penal ela produz um efeito que é a formalização do título executivo a ser cumprido na esfera civil, né? Ao contrário da esfera civil, a sentença penal ela só vai constituir título executivo judicial após o trânsito em julgado por expressa disposição do inciso. Beleza? Isso é vamos dizer assim, uma preferência em razão do princípio da inocência lá do direito penal. Tranquilo? Próximo inciso. Sentença arbitral. É a única hipótese aqui de título judicial que não é criado nem formado por um juiz, né, doutores? A bem da verdade, essa sentença, inclusive, ela tem previsão no artigo 31 da Lei de Arbitragem, lá de 96, né? E é importante lembrar que a arbitragem ela é tida como equivalente substitutivo da jurisdição, né? Podendo ocorrer aí por meio de convenção arbitral, seja uma cláusula arbitral ou compromisso arbitral. E aí o legislador vai lá e estabelece eficácia, então, executiva a esse título, sem necessidade de homologação pelo judiciário. Isso é importante dizer. Nós temos uma pequena observação que eu gosto de fazer sempre quando eu falo de sentença arbitral, doutores, que lá na redação também originária do CPC de 73, era necessária a homologação da sentença arbitral, né? O que foi alterado já quando veio a nossa lei de arbitragem de 96, isso está disposto no artigo 31 da lei especial. Perfeito? Lembrando também que quando nós falamos em arbitragem, execução de sentença arbitral, ela tramita em segredo de justiça por expressa disposição lá do artigo 189, inciso 4 do CPC. Perfeito? Próximo inciso, temos mais um aí, não temos? Não, temos mais dois, professor Parra. Olha aí, sentença estrangeira homologada pelo STJ. Sentença estrangeira homologada pelo STJ. Doutores, é importante dizer que uma sentença estrangeira, para que ela possa produzir efeitos em território brasileiro, em território nacional, ela deve ser homologada pelo órgão competente, que, segundo a Constituição Federal, é o STJ, a partir da emenda 45 de 2004. Perfeito? Veja que aqui eu não estou falando de um rejulgamento, eu não estou analisando de novo os elementos probatórios daqueles autos. Quando eu falo em homologação, eu estou falando tão somente que o papel aqui do STJ é olhar para essa decisão estrangeira e falar, ela viola o nosso ordenamento jurídico, ela fere algum princípio, alguma norma, né, do nosso ordenamento jurídico? Não. Se não, bola para frente. Perfeito? Ele vai homologar e eu posso falar então na execução. Isso é importante sempre destacar. Essa execução, doutores, ela ocorrerá perante a Justiça Federal, tá? Por expressa disposição também da Constituição Federal. Isso está lá no artigo 109, inciso 10 da nossa Constituição Federal. E aí, repito, não analisa mérito, tá? Só verifica se o ordenamento jurídico foi observado e está respeitado. Uma questão o quê, Parra? De soberania. Perfeito? E o último, agora sim, a decisão interlocutória estrangeira, né? É uma novidade aí do nosso CPC,
que diz respeito, então, à possibilidade de iniciar essa execução e considera como um título executivo judicial após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo STJ. Perfeito até aqui? Doutores, volta para mim rapidamente. Quando nós falamos em cumprimento de sentença, o CPC ele estabelece diversas modalidades, naturezas de obrigação, né, que serão apresentadas em juízo e darão origem a essa nova fase, chamada fase de execução. Eu aqui pretendo com vocês, de uma maneira muito singela, muito resumida, vamos assim dizer, apresentar quais são as obrigações. Então, quando eu falo em cumprimento de sentença, eu posso ter um cumprimento de sentença de diversas modalidades, diversas naturezas. Quais são essas naturezas, então, que o Código estabelece? Vamos lá? Vejam aí na tela. A primeira, doutores, e a mais importante para a nossa aula de hoje, cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa contra devedor solvente. Por que a mais importante? Porque está em vermelho, doutores, por um único motivo. Nessa aula, nos dedicaremos principalmente ao estudo desse cumprimento definitivo de sentença, que reconhece a exigibilidade e obrigação de pagar quantia certa. Conversaremos também sobre pagar alimentos, que nós ainda falaremos aí nas próximas letras, as linhas, né, que é a linha C. Mas a nossa dedicação especial na aula de hoje é para estudo da obrigação de pagar a quantia certa contra devedor solvente. Faço uma pequena observação. Vejam que o legislador deixa claro devedor solvente. Por quê, doutores? Porque eu ainda tenho, por incrível que pareça, lá no CPC de 73, uma parte do CPC anterior que está em vigor, que diz respeito sobre a execução em face do devedor insolvente. Tá? Se você olhar para o CPC de 73, é uma parte dele que não foi revogada, que é toda essa parte correspondente ao procedimento para eu falar em devedor insolvente. Ele é como se fosse, vamos dizer assim, uma falência da pessoa física, pouquíssimo utilizado no cotidiano forense, pouquíssimo utilizado, mas é importante dizer que ele existe e está, por incrível que pareça, ainda no CPC de 73. Então, estamos falando aqui só do devedor solvente. Perfeito? Pois bem, qual a outra modalidade que nós temos a seguir? O cumprimento de sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública. Vejam que aqui, doutores, estamos falando que a fazenda pública é a devedora. Não confundam, por favor, com a execução fiscal, em que a fazenda, seja ela a União, os estados ou municípios, são credores. A execução fiscal tem um trâmite, um procedimento próprio definido na chamada LEF, que é a Lei de Execuções Fiscais, inclusive com vários privilégios, diga-se de passagem, né? Aqui estamos falando da fazenda pública como devedora, tá? Por que eu tenho essa observação aqui, doutores? Porque o legislador trouxe algumas peculiaridades, pensando que é o erário público. Perfeito? Então tem um procedimento um pouco diferenciado, o qual, pela razão do tempo mesmo, nós não estudaremos na aula de hoje. Perfeito? Pois bem, próximo cumprimento aí, ó, cumprimento de sentença que conhece a exigibilidade e obrigação de prestar alimentos. Esse nós conversaremos e veremos, inclusive, que nós temos dois procedimentos distintos, um sob pena de prisão civil e outro sob pena de penhora. Que mais nós temos, doutores? Vejam a letra D, a linha D. Cumprimento de sentença de obrigação, cumprimento de sentença condenatória de obrigação de fazer ou não fazer. Uma tutela específica que já existia no CPC anterior e foi repetido. E o cumprimento de sentença condenatória de entregar coisa certa ou incerta, também uma tutela específica com previsão expressa na lei. Como disse para vocês, para finalizar então, nessa aula de hoje nos dedicaremos na obrigação que tem como pagar quantia certa. E aí estudaremos a tradicional e depois conversaremos um pouquinho sobre a obrigação de pagar quantia certa quando envolve alimentos. Perfeito até aqui? Faremos uma breve pausa, mas nós já retornamos para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Eu espero você lá. Um grande abraço e até breve.